Boa noite a todos, paz seja convosco. Nós estamos aqui com mais um culto online, o culto da família. E nessa noite toda especial, com esse lindo louvor, nós também participaremos da ceia do Senhor. Então, desde já, eu avisei nas redes sociais, mas reforço agora. Se você preparou o pão, o suco de uva, os elementos da ceia, já deixe bem próximo de você. Então, logo nós participaremos desse tão importante cerimonial. Eu quero iniciar fazendo uma oração. Se você puder, curve a sua cabeça, coloque uma de suas mãos na direção do seu coração, sobre o seu peito, e você vai falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos na sua casa, na sua presença, diante, Senhor, da tua palavra, para podermos receber da tua bênção. Sê conosco nessa noite, ó Deus. Sê com esse meu irmão, essa minha irmã, que acompanha esse culto pelo celular, acompanha da sua casa, ó Pai, mas com a mesma fé, como se estivesse no templo, na igreja. Nos abençoe, ó Deus. Pedimos, clamamos e já te agradecemos por aquilo que vai fazer, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero usar como tema da mensagem dessa noite, vivendo as promessas de Deus. Mais uma vez, vivendo as promessas de Deus. O
idioma português aqui no Brasil, ele tem uma vertente muito interessante chamada gerúndio, que é o andando, falando, cantando, e aqui o vivendo. O gerúndio ele dá o sentido de continuidade. E no que diz respeito às coisas de Deus, para nós cristãos, isso é muito importante. A continuidade é uma condicional que nós não podemos abrir mão. Continuidade. Então, vivendo as promessas de Deus, eu espero que você seja abençoado ou abençoada com essa palavra. Atente bem para a pergunta que eu vou te fazer. Será que alguma vez na sua vida você já quebrou uma promessa? De novo, alguma vez na sua vida você quebrou uma promessa, alguma promessa? Provavelmente sim. E como você se sentiu? Qual foi seu sentimento após quebrar uma promessa? Então, todos nós já passamos por uma situação em que não conseguimos cumprir uma promessa, um combinado, ou talvez que outra pessoa acabou quebrando uma promessa que nos fez, que fez a nós. Então, de uma forma ou outra, ativa ou passivamente, nós já estivemos envolvidos em uma quebra de promessa. Nos dois casos, nós acabamos nos sentindo desanimados, frustrados com o acontecimento. Ficamos com as nossas expectativas frustradas. Mas isso não deveria, porém acaba se tornando normal do ser humano. Nós somos falhos, nós somos limitados e nem sempre nós conseguimos cumprir aquilo que gostaríamos, aquilo que combinamos, aquilo que estabelecemos. Agora é importante saber, é importante entender que o Senhor nosso Deus, Ele não é assim. Todas as suas promessas Ele cumpre. Ele é sempre fiel com sua palavra e nós somos alvos dessa palavra. Então Ele nunca nos deixa desamparados. Ele nunca vai nos deixar desamparados no tocante às suas promessas. Quando Ele faz uma promessa, nós podemos confiar sempre que Ele irá cumpri-la. O nosso coração deveria se encher de alegria por saber desse compromisso de Deus. Quando nós vemos, e hoje é muito comum você ver em vidros traseiros de carro, na lataria do carro, às vezes nós vemos em parede, enfim, em diversos lugares são usados como outdoor a frase Deus é fiel. Eu me lembro que quando eu era criança, eu não entendia muito bem essa colocação. Eu ficava imaginando, bom, quem deveria ser fiel a Deus somos nós. Deus ele não precisa disso. Mas como eu estava enganado, Deus ele zela por sua fidelidade. E essa frase, eu não sei se todos aqueles que expõem, todos aqueles que escrevem, sabem a dimensão dela. Mas sabendo ou não, essa frase ela é carregada de um atributo de Deus, a sua fidelidade. Deus ele nunca volta atrás daquilo que Ele determina para a nossa vida. E mais uma vez, por isso o nosso coração deveria se encher de alegria. O primeiro texto que eu vou ler, texto bíblico que eu vou ler hoje, gostaria que você acompanhasse, está no livro de Josué, já no primeiro capítulo. Então, abra sua Bíblia aí, Josué, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Se você que está me assistindo agora, está participando, mesmo que da sua casa, está participando desse culto, não é tão familiarizado com a Bíblia, demora um pouquinho para achar os endereços bíblicos, então eu vou facilitar para você. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. O próximo já é Josué. Então, o 6º livro da Bíblia. Espero que tenha ajudado. Josué, capítulo 1. Já desde o versículo 1, nós vamos ler até o 9. O texto diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo:
Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra abençoadora! Se nós parássemos aqui na leitura, com certeza a nossa noite já seria abençoada por essa lembrança, por esse texto. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito disso, de forma alusiva à promessa. Então atente bem, qual foi a promessa que Deus fez para o povo? No texto que nós lemos, Deus havia feito uma promessa canalizada por Moisés de que o povo chegaria à terra prometida, ou de que o próprio Deus os levaria à terra prometida. Agora Moisés era morto e o Senhor chama Josué. E o Senhor faz com que Josué tome ciência de todas essas promessas. Deus está ratificando aquilo que havia prometido para Moisés na vida de Josué. Então Deus ele vai confirmar todas essas promessas quando Josué assume a liderança do povo israelita. Moisés havia acabado de morrer. O povo, na verdade, ainda estava de luto, mas também estava prestes a entrar na terra prometida. Era o último obstáculo, o último desafio, a última barreira a ser atravessada, o Rio Jordão. Então o Senhor repete a Josué tudo aquilo que havia falado, todas as promessas feitas a Moisés, como eu já falei. Deus diz para ele: todo lugar que colocar a planta dos seus pés, eu darei a vocês. Deus dizendo, Deus dá detalhes. Deus diz para eles: olha, o território de vocês se estenderá até o deserto do Líbano, depois do grande rio, o rio Eufrates, até a terra dos hititas, do outro lado até o mar, grande, no oeste. Era um território imenso, mas Deus estava dando detalhes para Josué, para alimentar a sua esperança na promessa. Deus ainda continua, Deus diz assim: ninguém vai te resistir. Quando o texto diz ninguém te susterá, significa resistir. Ninguém vai criar resistência. Por onde vocês passarem não vai haver povo que vai fazer frente ao seu exército. E termina dizendo: assim como estive com Moisés, estarei contigo. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Que promessa! Que promessa maravilhosa!
O que fez a diferença para Josué e para alguns, para aqueles israelitas naqueles dias, foi que eles creram nessa promessa. E assim deve ser na nossa vida. Eles passaram a viver de acordo com elas. Pelo menos alguns. O Senhor prometeu que eles seriam bem-sucedidos, seriam prósperos, estariam seguros, que nunca ficariam sozinhos. Depois de 40 anos, vivendo milagres no deserto, de certo que boa parte deles, aquela geração incrédula, ela não foi contemplada dessa forma por conta dos seus pecados, de murmurações e tudo mais. Mas aquela geração pós 40 anos, eles criam por conta das palavras dos líderes de Josué, de Caleb, e eles adentraram, eles tomaram posse, eles conseguiram prosseguir. Mas tem algumas coisas que nós precisamos trazer à tona aqui. Qual foi a atitude de Josué diante dessa promessa de Deus? Talvez é isso que fará diferença na nossa vida. Josué sentou, esperou o milagre acontecer, como se diz, cruzou os braços e ficou esperando o milagre acontecer. Nada disso. Esperar as promessas do Senhor não é algo passivo, é algo ativo. Não é na inércia, é lutando, é batalhando. Quando Deus nos promete algo, Ele certamente dá as instruções de qual é a nossa parte. E Ele deu a Josué de como esse deveria proceder, e Ele nos dá de como nós devemos proceder. Então Deus fez com Josué também aquilo que Ele havia feito com Moisés. Disse qual era a parte dele nesse processo. Será que nós sabemos qual é a nossa parte no processo do cumprimento de uma promessa? No alcançar o cumprimento de uma promessa? Olha a de Josué, primeira delas, no versículo 6. Diz assim, Deus diz para ele, seja forte e corajoso, tenha ânimo. Preste bastante atenção nessas três características. Força de vontade, força nas decisões, força nos propósitos, força nas palavras animadoras diante do povo. Então, primeiro, força, seja forte. Segundo, coragem, ser corajoso. O nosso Deus não é um Deus de covardes. O nosso Deus é Deus dos corajosos, daqueles que dizem, eu vou, segundo a palavra do Senhor, como era o caso de Josué. E terceiro, e não menos importante, o ânimo. Deus disse para ele, tenha ânimo, porque desanimado é impossível conquistar alguma coisa. Provavelmente você nunca viu e nunca verá alguém bem sucedido em qualquer área que seja, quando desanimado. Um profissional desanimado, ele não vai longe. Ele não alcança os seus sonhos, os seus objetivos. Um atleta desanimado, ele nunca chegará a ponto. Nunca chegará a ser de elite. Imagina um jogador de futebol desanimado. Primeiro que ele nem permanece num clube. E se permanecer, por um acaso, ele nunca chegará ao auge. Uma seleção. Não há espaços para desanimados. E diante de Deus não é diferente. O nosso Deus não é Deus de desanimados. Então, depender das promessas de Deus, primeiramente é o que dá força e coragem. Ele prometeu que estaria com Josué e com o povo, e prometeu a nós também. Atente para isso. Conhecemos o Deus a quem servimos, sabemos do seu caráter, por isso podemos prosseguir com força e coragem. Sabemos em quem nós temos crido. Não abra mão disso, nunca na sua vida. Nunca. Segundo, se o primeiro ponto, o primeiro grupo de características que era pedido a Josué era
força, coragem e ânimo, a segunda era a obediência. E o versículo 7 fala sobre a obediência. Depois você recapitula na sua Bíblia. Deus disse para ele: obedeça. O Senhor disse para ele: se esforça para obedecer a palavra, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sabe que o problema do homem com a obediência ou a desobediência já começou no início de tudo, já no Éden. E isso foi o que gerou o pecado e tantas consequências que nós sofremos até hoje em dia. Mas Deus, Ele continua a nos chamar para uma vida de obediência. Deus ainda diz a Josué qual seria o resultado da obediência dele. Deus diz assim, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Deus já dava o resultado da obediência. Era como se fosse uma fotografia do futuro, de uma conquista no futuro. Ser bem-sucedido onde quer que andar. Quer ter sucesso? Obedeça. Obedeça a Deus. Há diversos textos na Bíblia que falam sobre isso. Deuteronômio 28 fala sobre obediência. Mateus 7, Jesus fala de obediência. Isaías 1 é dito sobre obediência. A obediência é uma condicional inegociável nas promessas de Deus. Terceiro, Deus disse para ele, versículo 8, não deixe de meditar e de falar da palavra de Deus. É o exercício da fé, meditar e falar da palavra de Deus. Meditar, ocupar a mente com a palavra de Deus, ocupar os pensamentos, não dar espaço para a dúvida, não dar espaço para a tentação, para o maligno, ocupar a mente com a palavra de Deus, meditar na palavra. Primeiro ponto é esse. Segundo, falar da palavra. A prática do falar, o exercício do falar, nos enche de conhecimento. Se alguns daqueles que estão assistindo, participando dessa live, se você já fez algum curso de idioma, provavelmente o seu instrutor, o seu professor, disse que uma das coisas mais importantes para se aprender um novo idioma é falar desse novo idioma. É a conversação. Existem muitos recursos que são bons, são interessantes, mas a conversação é primordial. Na conversação que se adquire a prática e o conhecimento. Então, quando Deus diz para Josué, não deixe de meditar e de falar essa palavra, a palavra de Deus, Deus estava dizendo para ele, se você fizer isso, você vai se encher, a ponto dela te dominar e você viver somente dela. Meditar e falar. Meditar no hebraico, no idioma original, é hagar, com A no final, né? uma sonância incessante. E significa recitar ativo. O que é recitar ativo? É ficar como que falando baixo, né? Balbuciando a palavra, aquilo que se tem em mente. Esse é o meditar. Não como uma reza, né? Uma repetição, mas como algo vivo, algo que vem do fundo do coração. Então, meditar na palavra de Deus não é apenas ler a Bíblia. Às vezes a pessoa, de uma forma até veloz, ela tenta ler diversos capítulos da Bíblia no mesmo dia, por um período de tempo. E quando ela quando ela termina de ler aquilo que ela propôs, ela já não lembra mais o começo da história, o começo da instrução. Então veja bem, meditar não é só leitura, é gastar tempo ouvindo a voz de Deus, se aplicar a ouvir a voz de Deus, e mais do que isso, aplicando os seus ensinamentos e deixando que eles se tornem verdade no nosso coração, no nosso entendimento. Aí quando isso acontece, falar da palavra de Deus se torna apenas uma consequência, porque o coração vai estar cheio. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é? Então, essa foi a outra instrução que o Senhor deixou para Josué.
meditar na lei, falar dela de dia e de noite, em todo o tempo. Josué e o povo tinham uma promessa, e eles decidiram viver de acordo com ela, mesmo tendo que enfrentar o último dos obstáculos, o Rio Jordão. Era um obstáculo. Só que pelo fato de acatarem, o resultado foi de que quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança encostaram os pés na água, a correnteza que descia pelo rio parou, formou uma muralha, como outrora aconteceu com o Mar Vermelho. O povo atravessou agora o rio em terra seca, calmamente, e pôde conquistar a terra prometida. Atente bem para isso, obedecer e viver a promessa de Deus. Nós ouvimos, nós recebemos da Bíblia. Agora, quais são as promessas de Deus para você? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Veja bem, nós temos muitos sonhos, expectativas em nossas vidas. E o Senhor ele ainda nos dá muitas promessas, a Bíblia está cheia delas. Só que muitas vezes nós também nos deparamos com um obstáculo, com o nosso Rio Jordão. Ele está à nossa frente. E é nesse momento que muitos de nós deixam a promessa, deixamos de crer. Às vezes nós pensamos que nós precisamos de algumas provas de Deus, evidências de um milagre, para então acreditar na promessa. Mas a verdade é que o nosso papel é crer, é sermos fortes, é sermos corajosos, obedecer e não deixar de meditar e falar na palavra de Deus. É assim que nós atravessamos o rio que nos separa do cumprimento da promessa. Agora, existe algum rio que você precisa atravessar? Qual é o rio que você tem que atravessar para viver o cumprimento da promessa de Deus? As dificuldades sempre virão, mas nada é maior do que a promessa de Deus. Ele é fiel, ele cumpre as suas palavras, ele nunca nos desampara. O texto já fala sobre isso. Então existe alguma coisa que tem te desanimado, tem te deixado para baixo? É nessas horas que você precisa lembrar das promessas. Nessas horas, traga à memória as promessas que Deus fez para você. Mais do que isso, leia a Bíblia, encontre-as lá. Creia naquilo que o nosso Pai fala sobre você, fala sobre o seu futuro. Deus já planejou as nossas vitórias. Vamos ler mais um texto? Agora em Jeremias 29:11, para fecharmos essa parte e para que você entenda bem que Deus ele zela pelo cumprimento das suas palavras, das suas promessas. Jeremias 29:11 diz, ele já disse, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ah, meu irmão, minha irmã, então não tenha medo, creia. Pastor, por quê? Como assim não ter medo? Por conta dessas promessas. Por conta dessas promessas. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor é conosco. E Ele não se esquece da sua fidelidade. Ele não se esquece da sua graça. Ele não se esquece da sua misericórdia. Então, nós também não podemos nos esquecer. Mais uma vez, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração finalizando essa parte, essa palavra, e depois nós partiremos para o cerimonial da ceia. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, quão bom é ouvir a Tua palavra. Quão bom, Senhor, é receber instruções acerca das Suas promessas, das Suas bênçãos. Nós as tomamos, ó Pai, no nosso coração. Nós as guardamos, ó Pai, e nós passamos a nos alimentar delas, porque Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o poder, para todo sempre. Amém.
Louvado seja o nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Eu vou dar um tempinho para você pegar o pão, o suco. Você vai deixar agora já com você, para que, consagrando aqui, você possa participar da ceia do Senhor. Antes disso, pense um pouquinho, pense na graça de Deus, na misericórdia de Deus, pense no perdão de Deus, porque só recebe perdão aquele que reconhece o erro, o pecado, independentemente do tamanho, independentemente da sequência. Maior que o seu erro é a graça de Deus. A graça de Deus, ela cobre os nossos pecados, ela inunda os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos, quando nós os confessamos, quando nós decidimos abandoná-lo. Não importa por quanto tempo esteve no erro, no pecado, não importa a dimensão da falha, coloque agora diante de Deus, coloque diante do Senhor e peça para que o sacrifício, o sangue de Jesus valha sobre a sua vida. Amém. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura do texto responsivo ao cerimonial da ceia e logo a consagração dos elementos. O texto que eu leio está na primeira carta aos Coríntios, não precisa acompanhar agora, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora, com os elementos em mão, Senhor meu Deus e Pai, eu coloco diante de Ti os elementos da ceia, o pão que nos representa o Seu corpo, entregue, moído por nós. Também, Senhor, o cálice contendo o suco da vide, esse que nos representa o Seu sangue, vertido na cruz, sangue carmesim, puro, sangue que nos deu libertação. Que esse Teu filho e Tua filha, ao participar desse cerimonial, seja guardado na fé, até que venha. Coma do pão, tome do suco da vida. Um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Como sois multiplicados.
Não somente alimente o seu corpo, alimente a sua alma. Tome da vida que Ele te oferece. Jesus se doou por inteiro por cada um de nós. E santo é o seu sangue, precioso é a sua oferta, seu sacrifício. Adore o Senhor agora, por um momento. Louve a Ele. Agradeça ao Senhor Jesus pela vida que Ele nos deu. Adore Ele. Adore ao Senhor. Fale com Ele. Ele te ouve. Ele está junto de nós. Com o próximo louvor, se você puder, ergue as suas mãos aos céus e declare toda a sua gratidão a Deus. Declare seu amor a Deus. Pelo louvor, o agradeça. Fale com Ele. Exalte a Ele. Adore a Ele. Senhor, eu te peço. O Senhor nos mostra, Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Vai falando com Deus. Onde nós estaríamos. Vai Senhor, louvando sim. e o agradecendo Te agradecemos. por sua vida, pelo seu sacrifício, por sua palavra. Se você estabeleceu o seu projeto de vida, esse ano, o tema proposto foi o ano da superação. 2020, o ano da superação. Creia na superação, creia no milagre do Senhor. Mas vamos orar agora. Se você tem o seu formulário do projeto de vida, pegue ele agora, a sua pasta, se você recebeu. Você vai, com toda a fé, orar a Deus. Nós estamos em união, mesmo que distantes em corpo, mas na fé, unidos, cada qual na sua casa, eu aqui com a minha família na minha casa. Vamos clamar pelo cumprimento das promessas do Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti o projeto de vida do ano de 2020, o ano da superação. E nós viveremos uma grande superação, um grande milagre, uma grande vitória. O Senhor conhece cada detalhe, cada situação
cada bênção pedido, cada clamor. E é o seu desejo abençoar a vida desse teu servo, dessa tua serva. Então faça cumprir a sua palavra, pedimos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero fazer mais uma oração com você e nós já encerraremos. Se você está com alguma dor, alguma enfermidade, algum incômodo, eu te desafio agora a colocar a mão, se possível, no lugar onde está essa dor, onde se aloja essa dor, essa situação. Se for algum órgão interno, você vai colocar a sua mão na sua cabeça. Assim como vão colocar também a mão sobre a cabeça aqueles que estão sofrendo com uma preocupação muito grande, um problema a ser resolvido, uma dívida. Faça isso. Se você tem tido insônia, não tem conseguido dormir, talvez você está preocupado com o seu emprego, talvez até perdeu o emprego, coloque uma de suas mãos, de preferência a mão direita, sobre a sua cabeça, assim como eu estou fazendo. E eu quero orar por você. Pai, através do teu Santo Espírito, visite essa vida agora. Toque a sua mão sobre essa mão. Mão poderosa que cura, mão que traz milagres, mãos traspassadas pelos cravos, que cura de toda ferida, toda dor, toda chaga, toda preocupação. Eu clamo, eu invoco o seu milagre agora, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba com fé essa oração. Pai, te louvamos, te agradecemos por esse tempo, por essa noite, por sua palavra. Eu peço agora que o Senhor permita que esse teu filho e tua filha tenham uma noite de descanso na sua presença. Sou um reparador. E que o dia de amanhã seja abençoado, e assim toda a semana. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de Jesus, o nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que estão nas casas, em nome de Jesus. Fique na bênção, fique na paz. Eu me entrego na presença do